Sua dica, nossa obra. O podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá, tudo bem? Hoje, encerrando essa fase de dicas de reforma e decoração por cômodos da casa, vamos falar do lavabo. Assim como acontece com as varandas, antes desprestigiado, o lavabo tornou-se nos últimos anos um item quase que fundamental nas plantas recentes de imóveis, tanto casas quanto apartamentos. E cada vez mais as pessoas procuram dar um toque especial ao lavabo com uma decoração diferenciada. Do ponto de vista básico, o lavabo compreende uma área com pia e vaso sanitário para que as visitas possam utilizá-lo sem tirar a privacidade dos moradores do imóvel, ou seja, sem usar os banheiros privativos da casa. Trata-se de um cômodo diferente, porque dificilmente é usado pelos moradores, mas exatamente por isso vai dar aos visitantes uma ideia da personalidade dos donos do imóvel. Na maioria dos casos, os lavabos são menores que os banheiros, então o fundamental nesse espaço é distribuir as coisas de forma harmônica e funcional. Pensando nisso, trazemos algumas dicas que podem te ajudar tanto na construção e reforma do lavabo como em sua decoração. Um item fundamental no lavabo é o espelho. Seu tamanho e formato podem variar, desde o redondo pendurado por uma tira de couro ou corda, que está super na moda, até o tradicional quadrado ou retangular. Se você quer dar uma sensação de amplitude para o espaço, opte por um espelho grande, de preferência até o teto, ocupando todo o espaço da pia ou bancada. Uma das primeiras dúvidas é como escolher ou definir o conjunto pia, bancada, gabinete. Nesse caso, como em tudo no lavabo, vale a ideia de que menos é mais. Escolha uma pia pequena e funcional, que seja suficiente para a pessoa lavar as mãos sem jogar água para fora. Se houver um espaço para uma bancada, isso com certeza vai valorizar o seu lavabo. Hoje está muito em destaque as bancadas feitas de porcelanato, que oferecem uma imensa variedade de cores e padrões. O gabinete no lavabo tem como função básica esconder os encanamentos da pia e torneira, e em muitos casos pode ser substituído por uma prateleira abaixo da bancada, que pode ser em madeira bruta ou até em drywall. Se seu dinheiro permitir, opte sempre por bancada e gabinete feitos sob medida, adequados exatamente ao espaço que você precisa. Existem muitas dicas na internet de como reutilizar materiais para isso. Eu mesmo vi uma ideia incrível de utilização daquelas antigas estruturas de máquina de costura de ferro como base para pia e prateleira de lavabo. Ficou fora de série. Rapaz, é mesmo. E se você estiver construindo, verifique a possibilidade de instalar o vaso sanitário e a pia na mesma parede. Além de reduzir gastos com os canos, você concentra a parte úmida em um só lado do lavabo. Falando em revestimentos para parede e pisos, como se trata de um espaço pequeno, é possível ousar e soltar a criatividade. Pisos hidráulicos ficam muito bonitos, assim como revestimentos em 3D e até cimento queimado nas paredes. Isso sem falar em toda a versatilidade oferecida pelos papéis de parede, com padronagens tanto lisas quanto dos mais variados desenhos e formatos. Se a intenção é passar a sensação de um pé direito mais alto, escolha papéis com listras verticais. Já se o objetivo é dar a impressão de um espaço maior, opte pelas listras horizontais. A grande vantagem dos papéis de parede é que, além do preço mais baixo, você pode trocá-los de tempos em tempos de forma facilitada. Se você quer passar a sensação de que o espaço do seu lavabo é maior do que a realidade,
Opte então por cores claras. Aliás, falando em espaço, um dos principais problemas nos lavabos bem pequenos é a abertura da porta. Muitas vezes as pessoas precisam fazer um verdadeiro malabarismo para passar entre o vão da porta e o vaso sanitário. Para evitar situações como essa, uma alternativa legal é colocar portas de madeira de correr, dessas que ficam com as roldanas aparentes pelo lado de fora. Está super na moda e te livra de um problemão. Yes! Outra questão a ser resolvida é a iluminação. Além do ponto principal, normalmente no teto centralizado, você pode optar por spots direcionais para iluminar a área do espelho ou mesmo arandelas na parede, passando uma sensação mais intimista. A dica nesses casos é sempre priorizar a luz amarela. E falando ainda sobre a parte elétrica, é cada vez mais comum que os lavabos sejam instalados em uma área que não tem janela. Nesse caso, não dá para improvisar. É obrigatório a instalação daqueles exaustores que normalmente são ligados no mesmo interruptor da luz. Yes, sir. Agora, falando especificamente sobre a decoração do lavabo, existe uma infinidade de iniciativas que você pode colocar em prática. A primeira delas, e fundamental, é colocar um aromatizador de ambiente com uma essência do seu gosto. Esse é um espaço que deve estar sempre cheiroso. Se você tiver uma bancada ou prateleiras, pode utilizá-las para colocar várias peças interessantes. Suporte de mesa para toalhas de mão, bandeja para sabonetes, quadrinhos e pequenas esculturas são os itens mais valorizados. Uma prateleira abaixo da pia também pode ser bem interessante. Lá você pode colocar cestinhos para organizar itens como papel higiênico, lenços umedecidos e toalhas sobressalentes. Aliás, falando em toalhas, esses são itens simples que, além da utilidade, valorizam muito a decoração. Então, escolha com cuidado. Na parede, você pode colocar quadrinhos de formas e tamanhos variados. E nunca se esqueça dos vasinhos de plantas. Eles podem estar na bancada, suspensos pelo teto, pendurados na parede ou até em cima da caixa acoplada do vaso sanitário. E aí, o que achou das nossas dicas para lavabos? Espero que tenha gostado. Na semana que vem estamos de volta com mais ideias para construir, reformar ou decorar seu imóvel. Até lá! O podcast Sua Dica Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa.